Olá, meus amigos, minhas amigas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o poema de número 22 do Reiki, que tem o título de Helva. Foi escrito pelo imperador Meiji. Antes de contar o poema, eu vou falar a história de um senhor que viveu há milhares de anos atrás, antes de Cristo, de nome Dr. Zhivago. Mas antes eu já peço aí para você curtir o vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos aos estudos. Esse Dr. Zhivago, ele foi um médico que ele trouxe uma grande contribuição assim na área da medicina, da ciência, nesse ramo. E ela é muito trabalhada hoje em dia na Tailândia, um polo assim dessa medicina desenvolvida por ele, trabalhada lá na Tailândia. E é conhecido como Nuad Bohan, ou massagem antiga. Também hoje em dia a gente encontra alguns nomes como Thai massagem, Thai yoga massagem, a própria reflexologia tailandesa. Esses são técnicas utilizadas baseadas nas técnicas desenvolvidas por esse Dr. Zhivago. E ele é muito respeitado lá, existe um dia de homenagem a esse senhor na Tailândia. E conta a história que ele foi médico da Sangha de Buda, da comunidade de Buda, ou seja, ele era um médico das pessoas que viviam ali em torno de Buda. E a história conta também que ele chegou a dar pontos nos pés de Buda. Buda uma vez machucou o pé, teve um corte e o Dr. Zhivago costurou, deu pontos ali naquele ferimento que teve Buda. Mas a história que eu estou querendo trazer desse senhor hoje é a seguinte: quando ele ainda estava nos estudos dele, se formando na medicina daquela época, o mestre dele estava ensinando ele, falou para ele ir até uma cidade, e naquela cidade era para ele percorrer todo o entorno daquela região, nos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, e era para ele observar todas as plantas, as vegetações ali que ele encontrasse, e era para examinar quais tinham propriedades medicinais. E ele fez isso, fez o que o mestre dele pediu, retornou à escola, até o mestre dele, e falou que tinha cumprido com a missão lá que ele tinha recebido. E o mestre dele perguntou: quantas plantas você encontrou que têm propriedades medicinais? E o Dr. Zhivago falou: todas. Todas as plantas que eu encontrei, elas podem ter uma utilização e a condição de ser usada como medicinal. Não encontrei nenhuma que não tivesse essa condição. E nesse momento ele recebeu o título dele de mestre, ele tinha se formado ali com êxito por ter passado naquele teste, naquela prova. E essa história, ela é bem ligada a esse poema que eu vou trazer aqui hoje, de número 22, com o título de Helva. E esse poema fala o seguinte: apesar de a relva não parecer muito promissora, se olhares bem, perceberás que nela há ervas medicinais. Então, é um poema muito ligado a essa história. E o que a gente pode compreender? O primeiro ensino que eu estou querendo trazer aqui, eu vou trazer 2 hoje, baseado nesse poema e nessa história. Mas o primeiro é mostrando para a gente que a relva é um conjunto de ervas que formam um solo com vegetação rasteira. E as pessoas podem achar que ali não vai encontrar nada que serve para o alimento, nem para a medicina, mas se olhares direito, verás que ali existem plantas, vegetais ali que podem ser úteis para o ser humano. Mas eu quero relacionar isso com algumas situações que se apresentam na nossa vida, que às vezes parecem que são coisas ruins. Às vezes parece que não tem ali nada de positivo naquela situação. Só que se a gente examinar bem, a gente pode perceber que ali a gente consegue retirar ensinamentos para o nosso crescimento, para a nossa transformação pessoal ou de outras pessoas que passaram por aquela situação.
Então, se a gente examinar tudo, tem um lado bom, um lado positivo que a gente pode enxergar e pode se aproveitar, se beneficiar desse lado positivo. Esse ensino está muito ligado também com algo que o apóstolo Paulo escreveu numa carta aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 28, onde ele fala assim: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, trazendo isso também, todas as coisas são as coisas que parecem boas, parecem ruins, aquelas que a gente não entendeu, aquelas que a gente já entendeu, já compreendeu, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus é o que? Aqueles que estão buscando a luz de Deus, que estão buscando a compreensão da vida. Então, para essas pessoas que estão buscando ampliar a sua visão, a sua consciência, melhorar o seu coração, elas encontram o que há de positivo nas mais diversas situações. Esse é um ensinamento assim muito que pode contribuir muito na nossa vida. Inclusive, eu já vi uma palavra do professor Hermógenes falando sobre isso. Uma vez aconteceu uma situação de vida assim com ele de dificuldade mesmo. Na hora que ele se deparou com aquela situação, ele lembrou dessa palavra de Paulo. E aquilo trouxe uma força para ele, trouxe uma serenidade, já equilibrou ele mais para ele conseguir atravessar aquela situação que fez parte da vida dele. E um outro conhecimento que está assim dentro desse poema, dentro da história do Dr. Zhivago, é a respeito mesmo das plantas do reino vegetal. O reino vegetal, ele traz uma força, uma contribuição para a nossa vida aqui na Terra muito grande. E esse assunto eu não vou adentrar nele mais profundamente aqui nesse vídeo, mas é algo da gente examinar, para a gente buscar assim, ter mais respeito perante o reino vegetal, a gente buscar conhecer mais o reino vegetal, as plantas, as flores, os frutos, e a gente poder ter uma comunhão mais harmônica, mais benéfica com esse reino, que a gente pode aprender muito com ele, se beneficiar muito dele também e ter uma vida aqui no planeta mais harmônica, dentro da harmonia da natureza. E eu peço aí para você que gostou do vídeo, curtir ele, se inscreva no nosso canal para a gente continuar estudando juntos sobre o autoconhecimento, sobre o Reiki, sobre o desenvolvimento espiritual e compartilha esse vídeo com algumas pessoas que você acha que pode se beneficiar dele também. Um grande abraço.